Olá, meu amigo e amiga, estamos de volta com mais um Portal do José, nesse final de domingão, com muita coisa importante, diferente acontecendo aqui no Brasil e também algumas situações que estão no mundo do pitoresco que irei compartilhar aqui com vocês, embora os grandes veículos de comunicação e a extrema-direita nas redes sociais e no parlamento brasileiro não tenham o menor interesse que determinados assuntos venham à tona. Mas eles não vão conseguir abafar durante muito tempo o que está por acontecer aqui no nosso país, não. Teremos debates muito importantes sobre a nossa realidade concreta, política, econômica e social, que vão alterar muitas coisas no futuro da nossa nação. Bom, vou conversar com vocês sobre o que está acontecendo, mas antes de mais nada, é sempre muito importante convidar você que está chegando agora no nosso portal, que se engaje aqui no nosso espaço, se inscreva aqui conosco, conheça também os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe, recomende e nunca se esqueça, dê o seu comentário, o seu joinha e se puder, se inscreva aqui também no nosso clube de membros, tá legal? Você que é muito bem-vindo e muito bem-vinda. Gente, começando aqui pelo que eu sempre faço com vocês aos domingos, né? Um apanhado sobre as manchetes dos principais jornais impressos no Brasil. Se você der uma olhada em todos os jornais impressos, as capas dos jornais Brasil afora, vocês vão perceber uma coisa muito curiosa que não acontecia há algum tempo atrás, né? A ausência de um nome. Não tem um nome em nenhuma dessas capas aí. E o nome é Bolsonaro. Isso significa o quê? Que a figura do inelegível está saindo cada vez do noticiário dos grandes veículos de comunicação. Os grandes veículos estão reservando o nome da criatura apenas quando tem alguma notícia do mundo da polícia, da justiça, da cadeia, do crime, enfim, de condenações, de investigações, de inquéritos. Esse é o universo que está reservado para essa criatura. No entanto, ainda a extrema-direita no Brasil está muito ativa, tentando cada vez mais se manter aí no noticiário, mas sempre através de pautas morais, pautas que não dizem respeito à nossa realidade enquanto nação, realidade concreta. Aliás, da bancada toda de 100 deputados que o bolsonarismo propiciou para a realidade brasileira, ou na nossa realidade, não tem ninguém capaz de discutir algum assunto relacionado à economia, né? Quem é que pode conversar alguma coisa, discutir algum aspecto da economia aqui no nosso país? Como eles não têm nenhum tipo de conhecimento e capacidade, então eles se apegam nas únicas coisas que são capazes de atrair a atenção do povo, né, que o segue, né? Ou seja, o escândalo, as pautas morais, o medo, o pânico, né, a mentira, a vigarice, enfim. Eles fazem uso desse tipo de situação, sem falar naqueles que ainda pegam religião, né, e colocam no meio dessa história toda. Enfim, esse é um ponto muito positivo da realidade brasileira. Quando a gente percebe como os noticiários hoje eles estão tratando algumas questões, a gente percebe que a economia começa a ganhar cada vez mais contornos nas linhas dos jornalistas aqui, né? A gente pega aqui, por exemplo, o noticiário do Globo, o editorial do Globo de domingo, esse aqui. Sempre de uma forma muito cínica, né? Produtividade baixa é a raiz da pobreza brasileira. Então quer dizer que o brasileiro ele produz muito pouco, né? O problema é esse, a gente tem que produzir mais aqui. Mas como é que você transforma um trabalhador num ser humano mais qualificado? Você otimize uma série de situações na cadeia de produção sem conhecimento, sem educação, sem investimento na sociedade como um todo. Como aconteceu, por exemplo, na China, que algumas décadas atrás era um país quase todo analfabeto e um país agrário. Como é que eles saíram da condição que eles estavam? Pelo conhecimento, pela educação, pela informação. A mesma coisa aconteceu com todas as nações que são desenvolvidas no mundo hoje, como, por exemplo, o Japão, os tigres asiáticos e por aí vai, né? Bom, como a economia está ganhando cada vez mais destaque, hoje eu quero compartilhar com vocês essa coisa aqui, no mínimo inusitada. O jornal o Globo está iniciando um caderno chamado Tem que Ler Persona. Persona é uma série de perfis mensais. E eles pegaram o perfil desse mês do Fernando Haddad. Gente, a Miriam Leitão coordena aqui essa primeira capa, mas o negócio é o seguinte, gente. Foi aqui um estrondo de matéria. São três capas, três páginas inteiras com Haddad, né? E falando uma série de ações
políticas e econômicas que o Haddad se envolve, né? Tem um monte, gente, aqui o jornal aqui são 3 páginas, até me perdi aqui, ó, mas aqui tem outra aqui atrás, é muita coisa, né? Aqui outra página aqui falando do Haddad, enfim. Mas o que chamou a atenção nessa história aqui, além dessas manchetes aqui que tem, né? Que o ministro da Economia, sempre uma figura que está isolada, né? Ministro da Fazenda é um cargo isolado por natureza porque contraria interesses. Eu pergunto para vocês, teve alguma abordagem relacionada à dívida pública aqui no nosso país? Não. Aqui, todos os problemas do Brasil são tratados aqui nessas 3 páginas de forma superficial. Sequer a questão é perguntada para o Haddad. Então, nós nem sabemos a opinião do Haddad sobre a parcela do orçamento brasileiro que é consumida, que o povo brasileiro tem carreado durante tantas décadas no modelo econômico que nós temos. Essa é uma questão que precisa vir ao debate. Até para que nós saibamos, se pessoas como eu, você, outras tantas que têm uma dúvida, têm interrogações sobre de onde vem essa dúvida, que nós tenhamos essas dúvidas esclarecidas, né? Quem sabe nós não estejamos errados no meio dessa história. Coisa que eu acho muito pouco provável, porque se esse assunto ele é absolutamente abafado, se ninguém quer jogar luzes sobre esse assunto, é porque aí tem coisas muito complicadas, né? Para dizer, no mínimo, lesivas, né, ao povo brasileiro. O presidente da República, ele começou a tocar nesses temas que foram tocados na campanha presidencial muito en passant, né? Aliás, era um tema também que era para ser discutido numa campanha presidencial. O povo brasileiro tem o direito, ou teria o direito de saber, né, sobre uma questão estrutural, o que pensavam as candidaturas. Mas a gente teve uma eleição no nosso país muito polarizada, né? As pessoas do campo progressista, do campo civilizado e racional, queriam se ver livres da insanidade, do mal, da possibilidade da destruição do nosso país. Então, nós temos agora Lula. Então, os debates sobre economia, eles foram muito superficiais. Mas o presidente está levantando algumas questões, e eu chamo a atenção de vocês aqui, que isso que Lula está chamando a atenção sequer foi reverberado por algum veículo de comunicação. Uma entrevista dessa aí, eles pinçam outros aspectos, mas o principal que cabe a nós aqui jogar luzes e movimentar debates é essa situação aqui. Vamos pegar aqui. Autonomia para atender quem? Porque veja o negócio, eu estava numa reunião do orçamento discutindo que nós temos possibilidade de ter um déficit de 30, de 40 bilhões de reais. Aí eu fico olhando do outro lado da folha que me apresenta, só de juros no ano passado foram 790 bilhões de reais que a gente pagou. Só de desoneração foram 536 bilhões que a gente deixou de receber. E toda vez que a gente fica discutindo corta, a imprensa fala muito, a imprensa fala, vai aumentar o salário mínimo, é gasto, vai aumentar o professor, é gasto, vai aumentar... E por que eu não transformo em gasto a taxa de juros que nós pagamos? Se você pegar os investimentos de crédito nesse país, você vai perceber que os créditos, Jéssica, os grandes créditos são feitos pela Caixa Econômica Federal, pelo Banco do Brasil, pelo BNB e pelo BNDES. Ou seja, os bancos públicos são os grandes estimuladores da economia, né? E o presidente tocou nessa questão aí. Nós não vimos em nenhum telejornal, nenhum jornal, esse ponto, né? Que o presidente Lula levantou que o Brasil gastou 790 bilhões de reais no ano para pagamento de juros. Que país consegue sobreviver? Que país consegue avançar com esse tipo de âncora puxando a nação para baixo? Aqui na coluna de hoje da Miriam Leitão, ela diz que é inútil, tá? Ela não toca nessa entrevista, mas ela diz o seguinte: a inútil briga com o Banco Central. É inútil por quê? É uma realidade que está dada, que a gente não pode mudar. Então, gente, olha, o debate está começando lentamente a vir para o ambiente das redes sociais, de nós todos aqui, e isso vai fazer com que o governo tenha a possibilidade de falar cada vez mais, sofrer contestações, e da gente ver matérias tentando enganar o povo brasileiro, como essa aqui no dia de hoje no Globo. Pressionado pelo mercado, o governo avalia cortar gastos para manter arcabouço fiscal de pé. Veja alternativas. Então eles pegam uma série de economistas aqui, e veja as alternativas bem resumidamente. O que eles querem que faça para que a gente economize dinheiro no Brasil? 1. Gastos com servidores, ou seja, ferrar com o servidor público. 2. Gastos previdenciários, ou seja, ferrar com o aposentado.
3, reforma nos gastos sociais, ou seja, pegar o pessoal que está na base da pirâmide e ferrar também o povo lá da Bolsa Família e de outros programas sociais. Abono salarial, ou seja, tirar um direito do trabalhador. E desvinculação de gastos, ou seja, desvincular o gasto da saúde com a educação para sobrar mais dinheiro para o caixa, né? Nenhum desses analistas falou nos juros da dívida, né? Assim fica complicado, né? Mas o tema está vindo, né, gente? Antes tarde do que nunca. E aí, também eu não poderia deixar de compartilhar com vocês o ataque dos pigmeus morais, dos nanicos políticos, dos homúnculos bolsonaristas que tentam, mais uma vez, atacar a educação no nosso país, né? A gente teve aquele vídeo do pastor Valadão, que dentro mesmo do ambiente de pastores, de religiosos, está sofrendo críticas muito contundentes. Eu separei duas aqui, uma no campo pitoresco aqui com vocês, que eu achei muito engraçada, muito bem-humorada essa crítica aqui de um outro pastor que vocês conhecem, né? Um ex-bolsonarista. Vamos lá. O conhecimento que você precisa, meu irmão, é estudar, tá? Estudar. Tem que estudar a Bíblia? Tem que estudar a Bíblia. Mas você tem que estudar. André Valadão, quando você que tá com essa camisa da Louis Vuitton aí, não é barato não, essa camisa aí custa 5 mil reais. Essa camisetinha que você tá, 5 mil reais, 7. Quantos picolé você vendeu para comprar essa camisa, André Valadão? Quantos picolé o membro da igreja tem que vender para ter uma camiseta dessa que você tá usando? Porque o André Valadão, você deve ter se recordado, né, nesse momento, ele disse, olha, não mande seu filho para a faculdade não, bote ele para vender picolé na garagem. É melhor, né, do que ter um filho lá, uma filha, né, que vai virar, como ele disse, uma vagabunda, uma mulher rodada, né? Ou seja, então ele sofreu críticas aí nesse nível aqui. Usando aí, ô malandro da fé. Hein? Quando você pega um avião, o piloto que está lá, pergunte se ele é vendedor de picolé, tá? Ele fala assim, não, eu não quero que você tenha estudado, eu quero um vendedor de picolé, eu não quero um cara que estudou sobre avião. Quando você for no hospital, quando for operar, né? Peça, ou seu filho, ou sua mulher, peça, não aceita um médico que estudou. Eu quero que seja um vendedor de picolé que opere meu filho. Quando você tiver uma dor de dente, peça para um vendedor de picolé enfiar um palito no seu dente. Rapaz, você envergonha o nome de Deus. Gente, o conhecimento, ele acaba com a desigualdade social desse país e do mundo. É o conhecimento que vai levar as pessoas a um nível melhor para oferecer até uma coisa boa para sua família. Esse cara quer alienar as pessoas, ali sem estudar, porque assim fica fácil para manobrar as pessoas, influenciá-las. E o que mais me deixa revoltado é ter gente aplaudindo um infeliz desse. Foi o que aconteceu, né? Quando ele disse para não mandar os filhos para a faculdade e tal, né? Que a filha vira vagabunda, aquela história toda, né? A fala aqui, um interessante também do religioso aqui, né? Do líder religioso, o Caio Fábio. Vamos ver o que ele fala. De todo pentecostal americano. E fica falando com esse povo que você está ouvindo as gargalhadas aí, como é que um povo ri? É porque ele está lá num lugar onde se tem 2.500, 3.000 pessoas. Isso aí, quando o Valadão falou isso, tinha umas 2.000 e 3.000 pessoas escutando, lá na igreja dele, nos Estados Unidos. Aí o Caio Fábio diz. 100, no máximo 100, talvez 50, tem um curso superior e já tenham chegado formados lá. Já passaram pela faculdade e estão lá com ele. Os outros são brasileiros que eu conheço muito bem, de Orlando, trabalhando, dando duro, sem estrutura, sem formação, sem perspectiva, trabalhando de maneira braçal, house cleaning, fazendo todos os trabalhos que os americanos não querem fazer. Esses aplaudem, porque eles não têm esperança para nada, não há futuro para eles. E ele fica explorando esse povo e passando essa mensagem de deseducação, que é o que interessa. Para um rapaz como esse, que eu conheci criança, ele é um menino, ele é mais novo do que os meus filhos mais velhos. É um garoto. E aí o Caio Fábio disse, será que ele não vai mandar os filhos para escola nenhuma, para estudar em lugar nenhum? Então, quer dizer, gente, esse discurso do Valadão aí, ele vem nessa esteira aqui, desse banditismo aqui, né, desse homúnculo aqui, político, a figura do inelegível. Publicou aqui no Twitter dele. Terroristas usando instituições de ensino como já amplamente divulgados também hospitais e casas de civis inocentes como base, quem poderia imaginar? No Brasil as coisas não são muito diferentes, talvez isso explique o alinhamento perfeito do sistema com Lula. Gente, então pro homúnculo, o pigmeu mental, o nanico político da figura do inelegível, o futuro presidiário, ele diz que se encontrar algum tipo de arma, né, armas lá numa escola, numa universidade, lá em Gaza, no meio desse conflito, é sinal também que isso pode estar acontecendo aqui no Brasil, né, porque a esquerda tem esse tipo de identidade.
É uma mente doente ou não é, gente? Não é um problema de vermífugo aí que está afetando essas criaturas, mas eles não vão conseguir abafar muito tempo esse debate, não. Esses pigmeus mentais aqui não vão conseguir fazer com que a luz venha, né? E que a gente comece a discutir temas importantes, que a gente consiga aí, com os nossos debates, coisas que não eram possíveis de acontecer alguns anos atrás, né? Jogar o governo Lula cada vez mais para frente e cada vez mais jogar esses temas também ao debate público, né? É por isso que eu estou aqui. Gente, um grande abraço, mande seu comentário, até o nosso próximo encontro. Tchau!